Graça e paz, povo de Deus. Amém. Obrigado, Barão. Deus abençoe. Quem está feliz com Jesus? Pode se assentar. Quem está feliz com Jesus nessa terça-feira? Você já é um vitorioso e uma vitoriosa. Porque sair de casa nesse frio, estava gostoso em casa, não estava? Mas Jesus marcou encontro com você aqui hoje. Aqui dentro está pegando fogo. É o fogo que queimará no altar continuamente e não se apagará. É o fogo que aqueceu Paulo quando Paulo saiu da tempestade. Por isso a importância de nós estarmos aqui dentro. Porque esse fogo não vai aquecer a nossa carne, mas vai aquecer o nosso espírito. Amém? Muito feliz de estarmos aqui nessa série de mensagens. E foi me incumbido hoje falar de uns assuntos que eu mais gosto. Sobre família. E eu louvo a Deus que Deus tem despertado dentro da igreja esse tipo de mensagem. Porque não adianta eu ter conquistas, sendo que estou carregando fracasso dentro da minha casa. Nossa família, nossa estrutura. Diga comigo, nossa família, nossa estrutura. Pegue comigo a sua Bíblia, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Verso de número 9. Enquanto você for ler a sua Bíblia, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por nos proporcionar essa oportunidade de estarmos aqui glorificando e exaltando o nome dEle, na beleza da sua santidade. Eu quero agradecer a vida do apóstolo, de sua esposa, que Deus possa abençoar, viu? Grandemente, a igreja está linda. Eu tomei até um susto quando eu entrei, falei, rapaz, mudou tudo. Tá bonito. Aos meninos que me acompanham, aí Douglas, Cirilo, pode chamar de Cirilo na frente da mulher? Pode não. A mulher dele, Amanda, Deus abençoe. Bispo Alan, Giovanni também é um filhão. Fiquei feliz de vê-lo. Surpreso também. Né? Deus possa abençoar todos de uma forma especial. Você achou? Diga amém. Capítulo 6, o verso que nós vamos ler é o verso de número 9. Está escrito assim: E Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: Como a arca do Senhor virá até mim? Assim, Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. Verso 11. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Diga comigo, 3 meses. E o Senhor o abençoou. Diga, o Senhor o abençoou. Obed-edom e toda a sua casa. Diga comigo, Obed-edom e toda a sua casa. Agora fale assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, que fala da presença de Deus, ou fala da Arca da Aliança, que é o maior símbolo no Velho Testamento da presença de Deus. A história conta que quando Davi vai assumir o reinado, ele lembra que falta algo. Falta algo muito importante que havia sido tomado pelos filisteus. E Davi reúne o povo e diz: vamos trazer a arca. Porque Davi entendeu que sem a arca não tem sucesso, não tem posicionamento, não tem honra, não tem nada que é mais prazeroso do que estar na presença de Deus. Eu imagino que Davi, olhando as conquistas, conseguindo unificar o norte e sul, eu imagino Davi olhando, dizendo assim: tudo isso foi por causa da presença de Deus. Eu imagino Davi olhando as honrarias que ele tinha, ele lembrando, porque Davi tinha com ele
um coração muito adorador. Eu lembro de vários fatos de Davi que Davi sempre lembrou de onde ele saiu. Quando ele estava na caverna de Adulão, já tinha passado por um processo de sucesso, já tinha sido conhecido como um dos melhores soldados, já tinha sido conhecido como um dos melhores músicos, porque Davi se destacava em tudo que ele fazia. Eu lembro que ele disse assim: quem me dera beber água da cisterna que fica na entrada de Belém. Ele estava dizendo: quem me dera beber água do poço de Belém. Esse poço não era um poço famoso, mas era o poço que Davi levava o pequeno rebanho de ovelhas malhadas. Então, quando Davi está na caverna de Adulão, Davi está lembrando assim: quem me dera beber água do poço. Davi está lembrando: eu saí do pasto, eu saí do meio de um pequeno rebanho de ovelhas malhadas. Davi sempre teve um coração adorador, e quem tem um coração adorador entende que tudo que ele tem, tudo que ele é e tudo que ele vai ser é mérito de Deus. Davi entende que Deus enxergou ele lá no pasto, que Deus ele arrancou do anonimato. Então, quando Davi está num posicionamento grande, Davi está dizendo: eu cheguei aqui por causa da presença de Deus. Eu preciso, de uma forma, trazer a arca. E Davi, por ter um coração muito adorador, prepara o melhor carro, prepara os melhores bois, prepara os melhores homens e diz: vamos buscar a arca. Subindo, usa. Ele vê que um dos bois tropeçam, ou ele fica com medo da arca cair, ele toca na arca. Na hora, a presença de Deus fulmina Uza. Assusta todo mundo no ambiente. Sim ou não? Imagine, nós estamos no culto, na presença de Deus, de repente, alguém é fulminado, tudo para. O texto fala que Davi teve medo. Primeiro erro de Davi foi não colocar a presença de Deus nas costas de pessoas qualificadas para carregarem a presença de Deus. Davi preparou os melhores bois, preparou o melhor carro. Se fosse nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, Davi teria preparado um carro de luxo, mas a arca não foi feita para ficar em cima de animais, e você vai entender no decorrer da mensagem. A arca não foi feita para ficar em cima de boi, a arca não foi feita para ficar em cima de cavalo, a arca foi feita para que os levitas e os sacerdotes carregassem a arca. Isso é, pessoas separadas, pessoas diferentes, pessoas que tiveram um caráter moldado, pessoas que foram preparadas para aquilo poderiam carregar a arca. Nós estamos na terça-feira falando sobre nova criatura. A Bíblia fala que Davi fica com medo, diz: como é que eu vou trazer a arca? E agora uma casa é avistada. De quem? Obed-edom. Vamos colocar a arca, ou vamos colocar o maior símbolo da presença de Deus dentro da casa desse homem. E eu vou ver aonde foi que nós erramos. Eu vou ver aonde foi que nós cometemos um erro, porque Davi estava fazendo a coisa certa. Trazer a presença de Deus é a coisa certa, mas Davi estava fazendo a coisa certa do modo errado. Diga comigo: nem sempre fazer a coisa certa do modo errado vai dar certo. Tem muita gente querendo levar a presença de Deus, tem muita gente querendo sentir a presença de Deus, mas do modo por muito tempo nós achávamos que a presença de Deus era um movimento na igreja. E eu falo de mim, não falo de ninguém. Se o culto não tivesse ninguém chorando, não, se ninguém falasse em línguas no culto, se não tivesse pelo menos umas 7 revelações, pelo menos 2 curas, não, esse culto aqui é fraco, não. Se nós estivéssemos num culto que nem esse, no silêncio, eu já ia falar: eita, que culto gelado. Porque nós tínhamos a presença de Deus pelos arrepios, pelas lágrimas. A presença de Deus, ela era vista como se fosse um movimento. Só que a presença de Deus não é isso, irmão. A
A presença de Deus, ela transforma. A presença de Deus, ela transforma. Porque tem muita gente que roda, fala em línguas, sapateia, mas de fato, você conhece um movimento, mas você não conhece a presença. Você presta um culto pelas suas emoções, você presta um culto a Deus pelos teus sentimentos, por aquilo que você está sentindo. É muito fácil nós estarmos passando por algumas dificuldades, e de repente você vem num culto, aí o pastor começa a pregar uma mensagem sofrida automaticamente, irmão. Não tem como você não começar a chorar, a se arrepiar. Deus está falando comigo, e de fato Deus pode até estar falando com você, mas isso não significa que é a presença de Deus. O que significa a presença de Deus é a mudança no teu caráter. A presença de Deus é mais do que apenas lágrimas, é mais do que apenas línguas estranhas. A presença de Deus vai além. E quando Davi para e diz: vamos pegar esse maior símbolo, o símbolo da presença, e vamos colocar na casa de Obed-edom, eu imagino que bate na casa de Obed-edom, o rei está batendo. Obed-edom talvez uma pessoa meio cabisbaixo, não sei, mas atende, toma um susto. Ninguém esperaria o Bolsonaro bater na tua porta, do nada. Nós estamos falando de uma figura pública, que hoje talvez uma das pessoas mais conhecidas do nosso país. Por mais que você não goste, eu não gosto, seria uma surpresa receber um presidente da república, um rei, e talvez um rei tão admirado como Davi. Obed-edom fica assustado e diz: olha, nós vamos deixar esse objeto na sua casa. Eu imagino que Obed-edom, com a sua curiosidade, vai tentar entender o porquê que Davi vai deixar o objeto na casa de Obed-edom. Porque Davi não tinha plano nenhum em pegar aquela arca e deixar na casa de Obed-edom. O plano de Davi era levar a arca para a sua cidade, para a cidade de Davi. Mas no meio do caminho muda tudo. Por quê? Porque a arca não foi feita. O problema não foi Uza tocar na arca. O problema foi colocar a arca em cima de animais. Não podia. A arca foi feita para carregar em pessoas. Quem tem que carregar a arca não é pessoas ignorantes, são pessoas serenas. A arca vai para lá. Agora, o que faz? Em 3 meses, mudar a casa de Obed-edom. Vejamos. Vamos tentar entrar um pouquinho nessa história. A arca entrou na casa de Obed-edom, era uma pessoa simples. Depois de 3 meses, o rei manda perguntar. E o rei manda perguntar: vai lá e veja se aconteceu alguma coisa. Eu imagino que Davi estava perguntando assim, ó: vai lá e vê se tem alguém vivo ainda. Porque se matou Uza no meio do caminho, imagina o que ela fez dentro da casa de Obed-edom. O que aconteceu que essa arca, em 3 meses na casa de Obed-edom, fez o que ela não fez em 20 anos na mão dos filisteus? O que vai acontecer na casa de Obed-edom, que a presença de Deus vai trazer uma transformação tão grande, a ponto das pessoas de fora notarem. A casa de Obed-edom foi abençoada, a família de Obed-edom foi abençoada, e os teus bens foram abençoados. Houve uma grande bênção da parte de Deus na casa de Obed-edom. Agora preste atenção, quem aqui tem a presença de Deus? Levante a mão assim. Glória a Deus. Agora, quem tem a presença de Deus dentro de casa? E é isso que nós vamos falar. O que garante que Deus está na minha casa? É o quanto eu venho na igreja? É o quanto eu sou espiritual? É o quanto eu prego? O que garante que a presença de Deus está na minha casa é o quanto eu vivo, ou eu me comporto com os parâmetros bíblicos dentro da minha casa. Domingo eu preguei sobre a dracma perdida na igreja. Qual é a mulher que tem 10 dracmas, não perde uma, e não paga? Ela não perdeu fora, ela perdeu aonde? Dentro de casa. E o porquê que às vezes nós perdemos essa dracma dentro de casa? É
porque não se deu tanta importância para aquilo. E talvez a nossa dracma perdida, ou algo de valor que nós perdemos dentro de casa, é a comunhão no nosso relacionamento. Talvez seja a comunhão com os nossos filhos. Talvez o tempo foi passando e a tecnologia foi entrando e nós fomos nos distanciando um do outro e nós não percebemos. Aquilo que era importante para nós já não é mais importante. Nós estamos trocando as coisas urgentes pelas coisas que são de fato importantes. Tem muita coisa que é urgente, tem muita coisa que é importante. E nem sempre o que é urgente é importante. Eu sei de uma coisa, a tua família é de extrema importância. E existe algumas coisas que você pode mudar dentro da sua casa, como talvez Obed mudou, para que a bênção de Deus alcançasse. Primeiro o texto fala que ele foi abençoado. Quem foi abençoado primeiro? Quem foi abençoado primeiro? Então quer dizer que quando eu levo a presença de Deus para dentro da minha casa, a primeira pessoa que vai ser abençoada, isso é difícil você conviver com uma pessoa que tem um espírito de inferioridade. A coisa mais difícil do mundo é você conviver com uma pessoa que nada está bom. Eu acredito que não tem coisa pior do mundo do que você conviver com uma pessoa rabugenta. Uma pessoa que tudo para ela está errado. A presença de Deus, a primeira coisa que ela faz não é mudar o meu cônjuge, é me mudar. Vou repetir de novo. A presença de Deus não vai mudar minha esposa. Ela vai... Vou repetir de novo. Talvez você esteja aqui e o teu esposo esteja em casa, ou a tua esposa esteja em casa. A presença de Deus não muda ele. Em primeiro lugar, ela muda você. Não tem uma frase muito conhecida, acho que o pastor Cláudio Duarte usa muito ela, que eu não caso para ser feliz. Eu caso porque eu já sou. O maior erro é a gente querer achar... Porque eu me apaixonei pela minha esposa, irmão, sabe por quê? Porque ela usava um short da Bad Boy, lembra? Ela tinha 13 anos de idade. Aqueles olhos ficavam olhando para mim. Qual olho? Do Bad Boy. E eu me apaixonei, por quê? A paixão, ela vem por sentimento. A paixão, ela vem por eu sentir algo. E eu senti o quê por ela? Atração. Por isso que a paixão não é de Deus, irmão. Porque a paixão é baseada naquilo que eu vejo. Só que o que eu vejo hoje, amanhã eu não vou ver. E se eu me apaixonar, e se eu casar por aquilo que eu vejo, meu casamento vai acabar quando eu não conseguir. Por isso que Deus não trabalha com paixão, Deus trabalha com amor. Porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu decidi amar independente dos erros. Porque o amor consegue suportar tudo. Então eu fui atraído por vista. A vista me atrai. É um sentimento. Agora presta atenção. Casamento. Quando eu decidi casar com ela, eu olhei para ela e disse assim, eu vou casar com você porque eu quero ser feliz. Talvez dentro de casa eu sou meio preso, ninguém deixa eu fazer nada. É o maior erro do casamento. Quando eu casar, eu vou ser livre. Não, quando eu casar, eu vou ser a melhor pessoa. Nossa, eu vou fazer o que eu quiser. Deixar meu sapato aqui, eu vou deixar. Se eu quiser estender a toalha, eu vou estender, porque eu sou o dono da casa. Aí depois de 3 meses de estar casado, você fala assim, rapaz, eu casei com a minha mãe. Não é que você casou com a sua mãe, é que você continuou se comportando como filho. Eu vou falar de família, pode... Eu estou tentando entrar na história, o que fez Obed-Edom ser abençoado. A presença de Deus primeiro vai me abençoar. Então, quando eu decidi casar com a minha esposa, não foi pensando, ela vai me fazer feliz. Se foi pensando nisso, eu caí do cavalo. Porque a ideia de eu casar é dizer, eu vou fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Quando nós casamos, ela falou, eu quero ter 6 filhos.
Eu tô 4 já, irmão. 3 foi programado. O 4 agora escorregou. Quarentena. E ela ficou preocupada porque achou que ia ficar brava, que eu não queria mais filho. Aí quando eu cheguei em casa, você tem que saber falar, né? Aí ela tava chorando. Eu disse assim, mulher não chora, não, pelo amor de Deus. Aí disse, por quê? Porque você está triste que vai ter filho? Ela, não, eu estou preocupado com o que você vai achar. Eu quero encher a igreja. Tá difícil demais ganhar almas, tá? Vamos fabricar. De fato, nós estamos gerando almas para o reino. Por dentro de mim estava como? Não, eu amo filho. Quem me conhece sabe que eu sou muito família. Eu troco tudo para estar com a minha família. Só que eu não era assim, irmão. Antigamente eu fazia tudo para não estar com eles. Por quê? Porque para mim, nós vamos entender no texto. Eu tenho até 9h30, pastor? Posso. Até meia-noite é dia, ele falou. Ó, porque para mim, buscar as coisas para dentro de casa era mais importante do que estar dentro de casa. Ó, vou repetir. Trazer as coisas, porque dinheiro, roupa e lá vai pensamento é coisas, do que a minha presença. Por isso que para ter um relacionamento com Deus, você não pode basear nas coisas que Deus vai te dar. Sabe por que tem muita gente desviando na pandemia? Sabe por que tem muita gente que não é crente de verdade? Porque baseou o relacionamento com Deus através das coisas. Eu disse domingo, perde-se a casa, mas não perde o lar. Vou repetir, perde a casa, perde as paredes, mora debaixo da ponte, mas você não perca o seu lar. E lar não é construído por tijolos, lar é construído por relacionamento. E às vezes nós estamos dando importância para as coisas que é urgente. Pastor, é urgente, é urgente. Tua família é importante. Eu não sei se você assistiu aquele filme, O Clique. Quem assistiu? Que o cara fica na hora do vamos ver, ele tome. Porque ele queria chegar onde? No topo, não era isso? E talvez o pensamento era, eu vou chegar no topo da empresa e vou beneficiar quem? A minha? Quem disse que você precisa chegar no topo da empresa para beneficiar a sua família? Hoje nós perdemos o relacionamento, hoje foi trocado. Hoje nós estamos vivendo a geração mais sedente por abraço, mais necessitada. Hoje você vê jovens depressivos. Na nossa época não existia isso, porque na nossa época tinha relacionamento, hoje não tem mais. Na nossa época a mãe pegava o filho e botava no meio dos pés para tirar o piolho. Ô, relacionamento bom. Ficava lá 2 horas no cabelo da mulher. Na minha época, não sei na sua, mas mamãe sentava, não tinha televisão. Tinha, mas nós não tinha, porque nós era pobre, ou não sei se não podia, porque nós era da presbiteriana, e nós não podia televisão. Eu sei que nós tínhamos escondida, embaixo da cama, quando o papai ia dormir, nós pegávamos a televisão desse tamanho. Aí ficava os filhos, nós somos em 5 em casa, e desse tamanho a televisão, e o pai vai escutar, era assim. Só que eu lembro que minha mãe sentava na sala, pegava uma bacia de laranja e era uma bacia, uma laranja, 2. Hoje você não tem coragem de descascar uma laranja para o teu filho. Você corta assim, ó, 4, mais fácil. Como assim, filho? Mais fácil. Porque nós estamos dando tempo para outras coisas. A arca ou a presença de Deus vai mudar a minha casa quando ela transformar a minha vida. Porque a primeira pessoa que foi abençoada aqui foi Obed-edom. A primeira pessoa que teve impacto da arca foi o Obed-edom. Então, se eu quero ter um relacionamento, um casamento ou uma família transformada, eu tenho que começar a mudar os meus comportamentos. Agora, o que fez a arca mudar o comportamento de Obed-edom? Eu estou aplicando, viu, irmão? Não está na Bíblia isso. Mas eu imagino que ele chegava um dia e a mulher dele brava, aí ele já ia discutir com ela, aí ela olhava e fazia assim, ó. Matou um cara aí na porta.
temor à presença de Deus. Hoje em dia, irmão, nós estamos vendo grandes pregadores com casamentos fracassados. O índice de desvio da igreja tem sido pelos filhos dos crentes. Porque nós estamos dando importância mais para isso. Mais para isso. Porque aqui nós temos que manter uma pose. Agora, quem de fato nós somos dentro de casa? Aqui é fácil enganar. Só que dentro da tua casa, quando você tira a tua armadura, até a empregada sente o cheiro da lepra. Porque é dentro de casa que se constrói o altar. É na tua mesa. Quanto tempo faz que nós não sentamos à mesa? Eu estou falando de mim. Eu tive que olhar para dentro da minha família e disse: eu estou carregando uma mentira no altar. Porque eu estou sendo fracassado dentro da minha casa. Sentar na mesa em casa? Começa a praticar isso. Hoje nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Como? O filho faz bagunça aqui não. Lá na igreja que eu congrego. E eu prego isso direto. Já perdi uns 3 membros por causa disso. O filho faz bagunça, o pai faz o quê? Aí depois você chora quando ele tiver 15, 16 anos. Quem educou seu filho? Porque na minha época, apóstolo, papai só olhava. Papai tem 1,5 m, apóstolo. Pequenininho. Eu estava pintando a casa com ele hoje. Não ia tirar uma foto lá e não quis, alguém estava sujo. Bicho enjoado, metido. Mas ele só olhava assim, ó. Eu ficava no culto na época da igreja. Não tinha escolinha que nem hoje não, irmão. Que você se livrava do seu filho. Coitado das tias que pagam o preço lá. E se brigar com o teu filho, ainda você fica falando besteira. Sabe por quê? Porque hoje nós não temos mais paciência de educar. Nós perdemos o controle. A presença de Deus, a gente vem para o culto e sente a presença de Deus. A pergunta é se essa presença está mudando o teu caráter. Porque quando a pessoa entrava no santo do santo, Deus só descia quando ele já não enxergasse mais. Isso é quando o meu eu, quando o meu ego, quando o meu orgulho some, a presença aparece. Pastor, o que é isso? Quando o teu eu sumir na tua casa, quando o teu orgulho sumir dentro da tua casa, que é isso? Quando a tua vaidade sumir dentro da tua casa, quando isso acontecer, Deus está dizendo: eu estou aqui, ó. Porque nós temos mania de sempre terceirizar a culpa. Não, é fulana, aquela mulher que tu me deste. Eu falava isso também, irmão. Eu cheguei até a orar uma vez. Você o mata. Eu imagino que quando a gente fala em línguas, isso é a imaginação minha, porque a Bíblia fala que o Espírito fala com Deus, não é isso? Você sabe que quando você está falando em línguas, você sabe o que você está falando? Alguém sabe? A não ser que teve um intérprete, ninguém sabe. Eu imagino eu no quarto orando, Senhor, aquela praga daquela mulher que tu me deste. Aí daqui a pouco o Espírito Santo pega, né? Aí você começa, Uricanta lá, Bahia. A língua do Davi Miranda. Aí você acha que você está orando em favor de Deus mudar quem? Ela. Aí o Espírito Santo está assim, é ele. Ele que é o enrosco. Por isso que às vezes tem que orar em línguas, irmão. Que é o Espírito, seu Espírito dizendo as suas necessidades, aonde você tem que mudar. Isso é a presença de Deus. A presença de Deus é eu enxergar que eu preciso ser transformado em algumas áreas. Presença de Deus é eu entender que eu tenho que mudar o meu comportamento com a minha casa, para que a minha casa receba a bênção de Deus. A arca vai abençoar Obed. Quando a arca abençoa Obed, ele consegue tratar a família diferente. E quando há um tratamento diferente, há uma mudança automática. Isso é experiência própria. Eu trabalho com casais já fazem 4 anos.
Os meus primeiros 3 anos de casamento foi um desastre. E eu já casei, vocês viram que eu gosto de fazer filhos, já casei logo, já fiz a primeira, fiz o segundo. E eu tinha tempo para eles, porque eu achava que o meu papel era levar o sustento. Na semana tem 7 dias, 5 dias eu me dedicava totalmente à igreja. Um dia eu me dedicava totalmente aos amigos. E um dia eu me dedicava a descansar. Agora a pergunta fica: e os meus filhos? E a minha esposa? E eu pregava todo domingo, irmão. E às vezes eu falava de família, ela só olhava assim, ó. Como assim? Você é um safadinho, né? Porque não tem pior coisa, né, pastor? Daí tá pregando, apóstolo. E a mulher olhando, rapaz. Dá até um sangue frio dela levantar da cadeira e falar: vai falar a verdade. Mas quer ver? Por isso que hoje eu prego junto com ela. Porque eu precisei viajar, ficar 15 dias fora. E os 15 dias que eu fiquei fora foi para tratar de um casamento. E eu via onde o diabo estava entrando. E eu buscava o dinheiro, buscava dinheiro como o cachorro corre atrás do rabo. Corria e não chegava. Por quê? Porque eu estava buscando o que era urgente, esquecendo do que era importante. Aí eu comecei a mudar dentro de casa. Comecei a olhar para minha esposa, dar uns elogios. Porque se você não elogia, irmão, alguém elogia. Mas pastor, minha esposa já não está mais aqui, nem a minha. 4 filhos, você acha que ela está como? Mas às vezes tem que dar uma mentidinha, né? Ô, mulher. Você está demais hoje. Você vai valorizando a tua casa. 7 dias na semana. Pega um dia, eu começo a imaginar o Obed-Edom. Tem uma historinha que o Padre Léo, falando de Padre Léo contava. O Padre Léo falou que uma vez chegou um rapaz no culto de revelação. A igreja católica tem culto de revelação, a carismática agora também. Aí disse: eu vou lá porque eu preciso de um passe, eu preciso de alguma coisa para que Deus mude a minha vida. E eu vou lá para esse padre revelar minha vida. Aí no final do culto ele foi até o padre e falou: padre, olha, eu estou com a vida toda destruída, minha esposa está com mais de 300 quilos em casa, minha sogra mora comigo, meu filho está usando droga, minha filha na prostituição, está tudo destruído lá em casa. Aí o senhor pode orar por mim? Aí ele começou a orar. Aí começou: o negócio está feio lá. Não, mas isso aí eu contei para o senhor. Isso aí não é revelação de Deus. É o seguinte, Deus está me mostrando aqui que Jesus é um da sua família na sua casa. Disse: não, pai, não é possível. Não é, está disfarçado. Mas quem será? Não sei. É um da sua casa, é Jesus. Aí ele chegou em casa, reuniu todo mundo na sala e disse assim: ei, pode falar, quem é Jesus? Quem está enganando aqui? Aí o filho falou: isso, o pai já encheu a cara de novo. Ah, está bebinho. Aí ligou o padre: o senhor errou, olha na Bíblia aí o endereço. Tá, não, Jesus está aqui não. Não, Jesus, não, o senhor errou. Jesus, meu filho, noia? Não, Jesus não usava droga não. Minha filha prostituta? Não, Jesus não fazia isso. Não. Minha esposa? Não, Jesus não era cheio de doença. Não é possível. Minha sogra? Não, Jesus. O que aconteceu é que o padre falou: não, Jesus está aí. E eles começaram a perguntar: quem é Jesus? E começaram a tratar o outro como se fosse 3 meses. Toda a família estava entrando na primeira missa de manhã. Porque o que muda não é eu falar em línguas. O que muda é a minha transformação. Por isso que o primeiro milagre de Jesus não foi fazer o cego enxergar. Não foi para trazer visão. O primeiro milagre de Jesus não foi fazer o aleijado andar. Não foi para fazer a pessoa caminhar. Isso é o segredo que os coaches de hoje estão nos mostrando. Visão, como andar. Mas o primeiro milagre de Jesus foi fazer transformação. Transformar a água em vinho. Mostrar que ele veio nos transformar. Isso não é transformar só como cidadão. É como esposo. É como pai. É como mãe. Eu tenho que começar a entender que dentro da minha casa, quanto mais eu tiver razão, pior fica.
Eu tenho que começar a olhar para minha esposa diferente, para os meus filhos diferente, trazer para perto, porque se eu não trouxer para perto, se eu não sou amigo do meu filho, o mundo vai ser. E nós temos perdido para o mundo, irmão. A nossa casa tem quebrado porque nós estamos buscando coisas de fora. Olha o texto: a arca abençoou primeiro Obed-edom, segundo a sua casa, terceiro os seus bens. Para minha família ser abençoada, eu tenho que estar como? Tem que estar bem. Eu estando bem, minha família vai estar como? Minha família estando bem, as minhas finanças vai estar como? Se a minha casa é um reino, é para falar que o reino dividido, não. Se a minha casa está dividida, eu costumo falar que eu e a minha esposa, a gente brincava, sabe do quê? Puxar corda, sabe? Quem já brincou disso? Puxa de um lado, outro puxa do outro, e ninguém sai. Puxa os dois na mesma direção. E você vai ver que vocês vão crescer de uma forma extraordinária. A mulher é submissa ao homem, não é escrava do homem. Ela é companheira, ela é auxiliadora, tem função que a mulher faz que o homem não faz. Então execute a sua função. Faça que nem a mulher sunamita, quando ela pega o defunto, que é o filho, coloca no andar de cima, e o esposo pergunta: aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Tinha um defunto lá no andar de cima, não aconteceu nada. Por que ela disse que não aconteceu nada? Ela está dizendo: esse probleminha aqui, eu resolvo. Continua fazendo o quê? Colhendo. Época de colheita é época de festa. Toda vez que tem colheita tem o quê? E o diabo queria colocar o quê no lugar da festa? Um luto. E a mulher disse: deixa que eu. Continua. Agora tem mulher que não sabe resolver uma falta de mistura, uma conta de água. O marido chega em casa e despeja um bolão. Se você não consegue resolver esse pequeno problema, imagine um defunto. Imagine a perca de alguém. Se você não tem consciência, isso é um relacionamento, é uma soma de força. Da mesma forma, o homem. Por que a Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil? Não é porque a mulher é menos capaz do que o homem. Pelo contrário, nós sabemos. Eu não vou dar ibope para vocês. Vocês são... Mas tudo que o homem necessita é ser... E tudo que a mulher necessita é ser... Tudo que o homem quer, que você seja submissa. E tudo que a mulher quer, ser amada. A Bíblia fala: mulheres, sujeite aos vossos. Não manda você amar, você tem que amar, né? Manda fazer o quê? E o marido? Ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Se você quer ter um ministério grande, de sucesso, se você quer ter uma empresa grande, de sucesso, se você quer florescer em todas as áreas, aprenda a florescer dentro de casa. Aprenda a amar. Homem, às vezes você trata os seus amigos melhor do que a tua esposa. Tua esposa pede por um mercado, você fala: ah, mulher, essa hora. Não é assim? Aí o amigo liga: ei, meu pneu furou, tem como você vir aqui? O cara pula, já pega. A mulher fica olhando, tô entendendo. Pastor, mas era urgente. O pneu do amigo. Mas tua família era importante. Amém? Diga: a arca abençoou Obed-edom. Porque o comportamento dentro daquela casa mudou. Se não, pastor, por que isso? Porque senão seria mais um símbolo naquela casa. Teve mudança, a arca abençoou ele, a família e todos os teus bens. Davi manda perguntar: o que está acontecendo? Quem morreu? Não morreu ninguém, Davi. E o que aconteceu? A casa mudou. Não é mais uma casinha simples. Cresceu. Os bens dele, se ele tem boi, fazenda, cresceu. E ele? Rapaz, o cara está numa autoestima danada.
Você chega lá e está de bem com a vida, sorrindo, alegre. O que aconteceu? A presença de Deus trouxe uma transformação em todas as áreas da casa de Obed-Edom. Pastor, como que vai acontecer na minha casa? Assim. Você vai sair daqui hoje de bem com a vida. Deus me abençoou. Aí quando você chega lá, porque quando você está de bem com a vida, tua esposa pode estar de mau humor. Porque quando um não quer, você vai tratar ela bem, ela vai querer te dar tapa, você vai querer dar beijo. Você vai mudar. Pastor, mas é muita humilhação. A presença de Deus, quando ela desce, eu sumo. O meu eu. Sabe o que fez Jesus ser reconhecido no ministério dele? Não foi os milagres que ele fez. Foi quando ele estava na cruz lá, sumindo. Aí os soldados disseram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Deus aparece quando eu diminuo. Enquanto o meu eu, enquanto você acha que você está certo, enquanto você acha que da sua maneira é correta, enquanto você acha que é desse jeito que você tem que levar as coisas. Mas quando você derrubar o teu eu e começar a olhar para dentro da tua casa, da tua família, quando eu comecei a tratar minha esposa diferente, quando eu comecei a tirar um dia na semana, um dia, para me dedicar totalmente a eles. Hoje eu me dedico mais de 4. Eu comecei com 1, hoje eu me dedico mais de 4. Vai chegar um dia que eu quero me dedicar aos 7. E as outras coisas? Fico tranquilo, né? Porque vai falar: buscar primeiro o reino e a sua, e as coisas vos serão. Aí, pastor, mas eu achava que o reino de Deus era a igreja. O reino de Deus é a tua casa, é a tua família. O altar é a tua mesa. As suas melhores mensagens não tem que ser pregada. Suas melhores mensagens não tem que ser falada. Suas melhores mensagens tem que ser vivida. Você não vai nem precisar abrir a boca para falar de Jesus. As pessoas irão ver. Quando você passar por aquela porta com toda a tua casa e declarar assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É ter alegria dentro de casa, é ter prazer em estar. Ei, e valorizar a família não é caro não. Não precisa de muito dinheiro não. Um saco de pipoca. São das pequenas coisas que formamos grandes histórias. Escreve essa frase no peito. São de pequenas coisas que formamos grandes histórias. Quem aqui que nunca lembra do momento que você teve com o seu pai? Simples, aquelas viagens que paravam no meio do caminho, jogava o lençol na grama. Ou só eu fiz isso? Sentava, porque na época não tinha sinal de grau. Não, parar no grau, no fragaçaco. Uma vez eu parei no grau que a minha família pode nunca mais na minha vida. Isso aqui é um assalto. O meu negócio lá, paguei R$100. Eu falei: homem do céu. Tá certo essa conta aí, meu filho? Melhor estender o lençol na época da minha mãe. Com a torta, com a farofa e com o frango. O Danone, que não tinha colherzinha, pegava a tampa do Danone, não era assim? Tampa do Danone, sentava do lado. Os momentos que fez eu virar homem. Agora, sabe o que seu filho quer? Na minha época, meu presente era um tênis. Uma vez eu pedi um Headley. Sabe o que eu ganhei? 2 Lecheval. O Headley era 40. O Headley era R$40. Aí minha mãe foi na loja: não, muito caro. Dá para comprar 2, que era 20 o Lecheval. Ainda saía a luzinha. Isso me trouxe depressão? Trouxe valorizar. Se eu quero, compro. Sabe o que é o nosso mal hoje? Nosso filho sabe o que eles pedem hoje? Papai, eu quero um tablet. Já tem 2 anos e 4 meses. Eu quero um celular. O quê? A gente dá. Não é errado dar. Porque a nossa vontade é dar para o filho o Mas a palavra bom, ou ser bondoso, se você procurar no dicionário, é dar atenção, apreciação, incentivo. Dar as coisas não torna você bom, porque dar não educa. O que educa é dar atenção, dar ouvido.
é sentar do lado do teu filho e ver quais as necessidades. Hoje nós vemos as necessidades dos nossos jovens. Hoje os nossos jovens têm depressão com 12 anos. Irmão, tu sabia o que era depressão antigamente? Bullying. Nossa, eu sofri tanto bullying, nem sabia o que era. Hoje já, por quê? Porque a tecnologia, nós terceirizamos, nós colocamos os nossos filhos na mão dos internautas. Eles educam, eles decidem qual o caminho que o teu filho tem que trilhar. Pastor, o erro é do mundo. Não, o erro é nosso. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma metanoia. Você pode trazer o seu filho para perto e mostrar que isso é errado. Meu filho tem uma orelha grande de abana. Meu filho tem um orelhão assim, irmão. Agora diminuiu um pouco porque a cabeça cresceu, a orelha diminuiu. Está aqui meu sobreiro. Quando ele chegou com 2, 3 anos, você tem a orelha grande. Você quer operar? Ele disse, eu quero, pai. Vamos marcar a cirurgia. Marquei a cirurgia. No dia antes, sentei com ele. Presta atenção, Deus te criou assim. Você quer operar? Eu estava indo para o médico, acho que ele ficou com medo. Eu não quero mais não. Eu sou bonito assim. Deus me criou assim. Foi Deus que criou. Aí ele ficou. Eu falei, espera uma coisa, eu vou te chamar de orelhão a partir de hoje. Faz isso não, pai, vou fazer. Minha esposa brava comigo. Mas por quê? Pastor, por que você fez isso? Porque eu sabia que quando ele chegasse na escola, se eu falasse para ele que ele tinha orelha pequena, na escola eles iam falar a realidade. Que ele tinha. Sabe o que aconteceu? O moleque tem uma autoestima, eu tenho que abaixar a bola dele de vez em quando. Estou mentindo? E o bicho não é bonitão. Aí ele se veste. Mas por quê? Porque eu preparei ele para o famoso bullying. É o meu papel falar a verdade do meu filho. Mostrar que a vida não é fácil. Agora, se eu trato meu filho como se fosse essa taça de cristal, ele vai quebrar fácil. Porque são as pancadas da vida que nos torna forte. Então a tua família tem que estar baseada na educação. É você que educa, é você que prepara. Não adianta colocar a culpa na igreja, não adianta colocar a culpa na escola, não adianta colocar a culpa na sociedade. É você que tem que ter o controle, a autoridade dentro da tua casa ainda está nas suas mãos. E a autoridade não é espancar, não é bater, a autoridade é trazer para perto e ter temor. A presença de Deus na sua casa tem que te dar temor. O teu comportamento vai mudar e você vai ver que o que você não dava muita importância é uma das coisas mais importantes. O filme Clique, ele chegou no topo, não chegou? Mas quando ele olhou para trás, ele viu os filhos chamando outro cara de pai. Perdeu a esposa, ganhou o dinheiro, mas fracassou dentro de casa. John Maxwell fala, quem chega no topo sozinho é porque fez alguma coisa de errado. Só que hoje nós estamos na geração da ostentação. Se coloque de pé. Mais vale mostrar do que viver. Escute. Nós estamos vendo uma geração tão perigosa. Nós vamos cantar aqui alguma coisa sobre família aí. Já vai buscando aí para nós orar. Eu vou passar para o apóstolo. Ó. É bem assim, ó. Nós estamos vivendo uma geração tão preocupada no que ela mostra. Na geração das postagens. Que não é errado postar, eu posto também. Eu gosto de postar. Só que você percebeu que os melhores momentos da sua vida você esquece de tirar foto? Quem já percebeu? Quando você fica, caramba, esqueci de tirar. Porque quem mostra muito, na sua grande maioria, não está vivendo nada. É uma farsa. Uma pessoa que oscila, hoje ela está lá, que alegria. Amanhã está a mesma pessoa. Ai, que fossa de vida. Chateado. Por quê? Quer tentar mostrar, mas você não consegue. Vive, irmão. Para de querer mostrar. Você não é o que você mostra, você é o que você vive. Você é o que você vive. Então comece a trazer. Eu tinha pavor de ficar dentro de casa. Me dava comichão ficar dentro da minha casa. Escutando a minha esposa. Os meus filhos correndo lá, comichão. Hoje, quando um obreiro bate na minha porta, eu estou em casa. Ai, meu Deus do céu. Não tenho vontade de sair, não sabe por quê? Porque eu tenho um prazer de chegar em casa, sentar, colocar meus filhos
Meu filho tem 12, minha filha tem 14 e agora tem a bonequinha de 2 e 5 meses. E agora vem mais um, eu não sei o que ainda. Estou programado na quarentena. Eu chego em casa, eu tenho um prazer de assistir um filme na Netflix, sentar, fazer a oração, fazer um culto nosso. Meu filho pega o violão, começa a tocar com 2 anos. Minha esposa começa a cantar, minha pequena começa a cantar, falar em línguas, que ela fala em línguas já. Eu não sei se é línguas mesmo, mas ela fala um negócio lá esquisito. Aí nós começamos a sentir o poder de Deus, eu choro. E eu digo assim, como é que eu não enxerguei isso antes? Como é que eu não vi que os melhores prazeres da minha vida estavam do meu lado e eu estava buscando lá fora? Quando eu falava assim, vamos sair, minha esposa falava, vamos viajar, eu já convidava um monte de amigos. Minha esposa olhava para minha cara assim, hoje, é eu e ela. Eu posso sair com os amigos, mas a minha viagem é prazerosa com a minha. Que você possa sair daqui essa noite valorizando o que é importante de verdade, que é a tua casa. A casa de Obed-Edom mudou, a família mudou e os bens mudou, porque a presença de Deus entrou. E quando a presença de Deus entra, eu sumo. Aonde a presença de Deus entra, eu sumo. Aonde a presença de Deus entra, eu tenho que sumir. O meu eu, o meu orgulho, aquele negócio de você achar que você é certo, que é desse jeito, você aprendeu assim. Hoje Deus vai quebrar tudo isso. E você vai amar mais do que, e vai cobrar menos. Vai amar mais e vai cobrar menos. Vai se dedicar mais e vai exigir menos. Vai fazer mais e vai querer menos. Quanto mais você fizer, mais você vai ter. Quanto mais você diminuir, mais a tua casa vai crescer na graça de Deus e na presença dele. Então fecha os teus olhos agora. Só você que tem família, todos nós temos. Agora você vai interceder. E se por acaso a sua família está aqui no culto, abrace aí, abrace. E vamos orar. Isso. Comece a entender o poder que tem na junção desse casal. Ei, homem, tua esposa gosta de se sentir amada, protegida. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem coisa mais linda do que aos domingos essa casa ficar lotada de famílias, entrando e adorando a Deus juntos no mesmo propósito, entendendo o que o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fale com Deus aí. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar sua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. É pra você, ó.